Oi, meus amigos! Começando aqui mais um editorial Quantum Docs. Eu sou o André Wormsbecker e nós estamos já na terceira rodada aqui da nossa saga falando sobre o livre-arbítrio e vamos continuar. O Mauro Miller já fez 2 episódios falando sobre o livre-arbítrio, a parte 1, a parte 2, e agora a parte 3 a gente finaliza esta saga sobre o livre-arbítrio, que vale a pena você dar uma conferida. Se não ouviu os outros 2, volta lá e ouve de novo, que vale a pena você completar essa saga aqui com a gente, essa trilogia do livre-arbítrio, né? Vamos lá então. Bom, será que esse poder de escolher o que a gente faz também rola quando a gente pensa em outras dimensões? E o mais maluco de tudo isso tudo afeta o nosso espírito? Bom, vem comigo que eu vou tentar elucidar este fato aí com vocês sobre livre-arbítrio. Bom, pensa só, no nosso dia a dia aqui, como que acontece, né? Você acorda, daí decide se você vai correr ou vai ficar mais 5 minutinhos na cama. Ou aperta o snooze ali do alarme ou cancela ele de qualquer maneira. Daí você vai escolher se você quer chá ou quer café. Aí você escolhe o seu caminho para o trampo. Bom, parece que está tudo certinho, né? Parece que a gente está no caminho correto. Mas daí vem a ciência e dá uma cutucada e pergunta: será mesmo? Bom, tem gente que acha que tudo é uma corrente de causas e efeitos, né? Tipo um dominó gigante que começou lá no Big Bang e não para nunca mais. Algo como o Mauro já falou ali nos episódios anteriores sobre o determinismo, né? Se você soubesse cada peça ali do dominó, você adivinha o próximo passo. Que loucura, né? Isso é o determinismo que o Mauro já comentou nos episódios anteriores. Só que aí entra a parte quântica da coisa e aí bagunça o jogo inteiro, né? No mundinho das partículas, nada é certinho como um relógio. Tem chance, tem surpresa, tem aquela incerteza que não deixa prever tudo, aquela incerteza do Heisenberg, né? Então imagina que isso abre uma brechinha para o livre-arbítrio. Não é mais um roteiro escrito na pedra, não. Dá para escolher sim. Ficou de cara? Bom, eu fico toda vez que paro para pensar nisso. Agora vamos para o que realmente pirou a minha cabeça e de várias pessoas, né? Se a gente sair das 3 dimensões que a gente conhece, essa dimensão de largura, profundidade e altura, essa dimensão que nossos sentidos sentem como duro, pesado, e se a gente olhar para essa dimensão, além dessa dimensão e ir para outras dimensões, né? Tem a teoria que fala em dimensões extras, onde o tempo e o espaço se enrolam de um outro jeito, de outra maneira. Lá, cada escolha que você faz aqui pode ramificar em realidades diferentes. Então, se você decidiu não ligar para o amigo hoje, em outra camada do universo, você ligou e mudou tudo. Mudou o seu caminho, mudou o seu futuro, mudou o seu trajeto aí. E daí muda todos os caminhos, daí não é mais só uma vida, são várias versões rolando ao mesmo tempo. Por isso que muitos falam que o tempo é apenas uma ilusão, né? Passado, presente e futuro estão acontecendo aqui, nesta dimensão, no aqui e no agora. E o espírito nessa história toda, onde que fica, né? Bom, daí o papo fica ainda mais interessante. Muita gente vê o espírito como algo que não fica preso no corpo. Aliás, bem ao contrário, né? Nós somos um espírito carregando esse corpo. O espírito é um tipo de viajante eterno, aprendendo lição por lição, aprendendo, agregando conhecimento e sabendo usá-lo com sabedoria. Em dimensões mais altas, talvez o livre-arbítrio fique mais leve, sem o peso das contas para pagar ou o trânsito da cidade, aquelas coisas. Ou quem sabe ele ganha um peso maior ainda, né? Porque as escolhas afetam não só você, mas ondas inteiras da realidade. Já falamos muitas vezes aqui que nossa realidade é feita de onda e partícula ao mesmo tempo. Então, nem pensar em ficar neutro nisso aí, né? Lembra das ideias antigas lá dos sumérios, aquela galera que começou tudo lá atrás e que via os deuses mexendo no destino, mas os humanos podiam negociar com orações e rituais. Bom, era como se o livre-arbítrio fosse uma conversa entre o céu e a terra. Acordo, né? Vários contratos. Será que em dimensões diferentes essa conversa muda de tom? Talvez, né? Talvez o espírito use isso para negociar em níveis que a gente nem imagina, nem 1 milímetro de imaginação a gente consegue conceber com isso. Por exemplo, dá uma olhada lá naquele experimento Universo 25. Foi um experimento onde ratos
estavam presos num paraíso artificial. E quando o espaço apertou e a população explodiu, o comportamento desandou, né? Os bichos pararam de escolher direito, virou um caos total. Mostra que o ambiente influencia as escolhas. Agora imagine em outra dimensão. O ambiente, entre aspas, é feito de energia pura ou pensamento puro. Então, será que o espírito lá tem mais liberdade ou menos? Tipo, sem fome, sem medo, mas com outras regras que a gente não entende ainda e nem imagina. O Walter Russell, aquele cara que montou uma tabela periódica baseada em espirais do universo, tem também lá nos estudos da Quantum Doc, nos artigos do site de estudos Quantum Docs, ele via tudo isso como um movimento de pensamento. Então, para ele, a criação não para nunca. Lógico, é uma espiral, né? Então, o livre-arbítrio seria exatamente isso. A nossa chance de entrar na dança dessa espiral e moldar a nossa realidade, né? Mesmo em dimensões espiraladas, o espírito continua criando. E isso é um absurdo maravilhoso, né? Não é só sobreviver, é participar dessa obra. E se rolar contato com algo de fora, tipo visitantes de outro planeta, alienígenas, essas coisas, daí a filosofia muda tudo, né? O que a gente chamava de Deus ou destino ganha outro nome. Então talvez o livre-arbítrio não seja um presente só para humanos, mas uma lei universal que o espírito carrega em qualquer dimensão. Imagina descobrir que seu espírito já escolheu caminhos lá em cima e trouxe lições para cá. É maluco, né? E é como a gente já falou em vários estudos aqui na Quantum Docs que existem duas leis universais que comandam esse universo, né? O amor incondicional e o livre-arbítrio. Mas sabe o que eu acho bem bacana? Que nada disso tira a graça da escolha. Pelo contrário, saber que o espírito pode navegar por camadas aí diferentes e faz cada decisão aqui ganhar a sua compensação, né? Então você não está só escolhendo o almoço, você está enviando um sinal para o resto do universo, para o seu eu em outras dimensões escolher tal situação. E isso inclui sua vida, sua percepção, seus desejos, suas vitórias, suas conquistas, tudo isso. Então tem dias que a gente se sente preso, né? Tipo, trânsito, conta notícia ruim, mas aí a gente lembra que em algum lugar o espírito está livre, experimentando outras versões. E isso, de certa forma, acalma. Dá um gás para escolher melhor aquilo, né? Conta até 10. Tipo, em vez de reclamar, pergunta: o que meu espírito quer aprender agora? Isso é um exercício muito bom. Você passou por uma dificuldade, caiu, levantou, aprendeu com o erro? Pergunta então: o que eu aprendi com isso? O que essa experiência me trouxe? O que ela me trouxe de diferente? O que dá para captar de conhecimento disso, mesmo sendo um certo tipo, vamos dizer, entre aspas, de sofrimento, né? Bom, os antigos já falavam em ontologia, em ser e não ser. Hoje a gente mistura com cosmologia quântica e vê que o ser continua escolhendo. O espírito não é vítima do universo, ele é totalmente um parceiro do universo. Você faz parte dessa parceria universal. Então pensa num exemplo simples. Você decide perdoar alguém que te magoou. Aqui parece pequeno, né? Mas se em outra dimensão essa escolha abre uma porta para paz coletiva, aí o espírito vibra diferente. É conexão pura. Ou então, quando a gente erra feio, né? Em vez de se martirizar, pensa que o espírito está coletando experiências e informações para usar em outro plano. Aí até que dá um certo tipo de alívio, né? Bom, a ciência e a espiritualidade andam de mãos dadas nisso. Não é guerra, é conversa. Uma mostra esse emaranhado de partículas e a outra mostra a energia dessas partículas vibrando. E no final das contas, o livre-arbítrio parece que sobrevive em qualquer dimensão, só muda de roupa. Aqui ele usa um corpo e lá ele usa pura consciência. Mas não esqueça que o espírito sempre carrega a chave, hein? Agora vai lá, pesquisa mais sobre essas ideias de Walter Russell ou aqueles experimentos quânticos que falam de escolha e do observador. Dá uma olhada nos textos antigos também lá dos Sumérios que a gente comentou. O que você faria se descobrisse que seu espírito em outra dimensão já escolheu o caminho oposto e está te chamando para equilibrar as coisas aqui, hein? Me conta aí nos comentários e fica aí pensando qual é o seu livre-arbítrio. Você está livre para pensar?
Você está livre para pesquisar? Pensa nisso. Quem sabe a resposta já não está dentro de você, hein? Muito bem, que legal. Então finalizamos essa trilogia aqui do livre-arbítrio com os primeiros 2 episódios apresentados pelo Mauro Miller e eu finalizo esse terceiro episódio aqui tentando elucidar um pouquinho mais sobre o que é o livre-arbítrio, se realmente somos livres nesta dimensão e se somos livres nas próximas dimensões. Não esqueça que a gente sempre comenta por aqui dentro dos estudos Quantum Docs que nós temos soberania espiritual. Não esqueça que saindo dessa dimensão para a próxima, você tem soberania espiritual e daí a escolha é toda sua. Então, prepare-se para escolher com coração e com muita sabedoria para o seu próprio bem e para a sua vida eterna, digamos assim. Muito bem, obrigado pela sua conexão, muito grato por você estar aqui e a gente se vê num próximo episódio, ok? E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Valeu, pessoal, até a próxima!